E boa noite, mais uma vez. Cá estamos para mais um direto, mais uma live. À espera que o tempo passe. Não. Esta live serve para falar sobre o julgamento percebido segundo um curso em milagres. Portanto, será mais uma live no qual quem quer que se junte a nós poderá ver as suas questões esclarecidas. Há sempre muitas dúvidas. Enquanto todas as dúvidas não forem esclarecidas, a experiência do ser ainda não é total em nós. Acho que seria interessante começar estas lives sempre com uma pequena oração, pedindo sempre ao Espírito Santo em nós que nos lembre sempre da verdade, que nos recorde sempre do que realmente importa na nossa vida, o que realmente conta, e que acima de tudo seja o seu discernimento, seja o seu correto julgamento que nos guie nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas ações. Pois o Filho de Deus, que se esqueceu de quem é, não tem como julgar corretamente. Ele realmente não tem como julgar corretamente, porque não se lembra quem é. E é com esta afirmação que vamos dar início com a famosa frase do Curso em Milagres: não julgarás, porque quem julga não pode ter paz e não encontrará paz até que deixe de julgar. Esta frase é chavão. Não julgarás porque quem julga não pode ter paz e não encontrará paz até que deixe de julgar. Isto, segundo a visão do Curso em Milagres, é que de facto a coisa mais doentia que poderíamos alimentar, a doença do julgamento, a doença de achar que nós temos discernimento, a doença de pensar que a nossa percepção pequenina, individual, realmente consegue julgar alguma coisa como correta ou errada. Filho de Deus é assim um bocadinho complicadinho. Ele fez de si um ser tão insignificante, esqueceu-se tanto sobre si mesmo, que prendeu-se num mundo onde é julgado e julga o tempo inteiro. E de facto o julgamento é uma doença. Quem julga não está em paz. Quem julga não deixa de se condenar a si mesmo, porque assim como julga o outro, assim se julgará a si mesmo. A lei do retorno é perfeita nesse sentido. Na verdade, a única lei que realmente rege o universo inteiro, para além do universo, aliás, é a lei do amor, é a lei do próprio Deus. Mas neste universo separado de Deus, nós criamos muitas outras leis. Só que o amor está realmente para além de toda e qualquer lei universal. E sobre essa lei, o julgamento não faz qualquer sentido. E é por isso que vos trago hoje o tema do julgamento visto à luz do Curso em Milagres, visto à luz de Cristo. Então, pouco a pouco as pessoas vão entrando. Está aqui o Nuno a dizer: quem diz é quem é, dizem as crianças. É verdade, é muito verdade. Aqui o mestre Peter Pan, aqui a dizer: muito bom dia, Sheila. Há quanto tempo? É verdade, há quanto tempo, não é? Bom ver-te e bom rever-te. Gratidão por estar aqui para estar a assistir esta live sobre o julgamento. Então, se vocês depois tiverem comentários, tiverem dúvidas, à medida que eu for falando, estejam à vontade para partilhar, ok?
e vamos falar sobre então a natureza do julgamento, que era um dos tópicos que tínhamos aqui para abordar. Então eu tenho aqui algumas notas que eu extraí e à medida que eu for lendo eu ao mesmo tempo vou comentando. Como eu disse, se surgir alguma dúvida vocês podem questionar ou algum comentário adicional também vão metendo aí no chat, ok? De gratidão. Então, natureza do julgamento. De acordo com o Curso em Milagres, o julgamento é uma função do ego. A parte da nossa mente que se identifica com o medo, a separação e a culpa. Quando julgamos, estamos a projetar as nossas próprias culpas e medos nos outros ou em situações externas, numa tentativa de aliviar os nossos sentimentos internos de inadequação ou falta. Então, na verdade, quando nós julgamos, sempre que nós achamos que temos algum discernimento para julgar, achar que existe alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa que eu possa julgar porque acho que tenho maior discernimento ou tenho razão, nós automaticamente aí estamos a perder a razão, porque o julgamento só existe na presença do medo. Quando nós vivemos em pleno amor, quando estamos na nossa verdadeira natureza, quando vivemos a nossa verdadeira essência do ser, ele é tão perfeito, ele é tão puro, ele é tão inocente, ele tem uma visão do ser que ele mesmo é tão perfeita como Deus nos fez, que ele não consegue sequer conceber a ideia de julgar os seus irmãos, porque os seus irmãos são extensões de si mesmo. Tendo alcançado a visão perfeita de quem ele é, ele não tem como julgar o outro porque o outro continua a ser quem ele mesmo é. Não há separação dos corpos, ou não há percepção do corpo. A única coisa que o Filho de Deus é amor. Então, na medida que o Filho de Deus se lembra que ele é por amor, ele assim verá todos os seus irmãos. Neste mundo que aparentemente parece ser separado de Deus, neste universo em que fomos fragmentados por corpos que assumiram identidades individuais, aqui nós comparamos, nós competimos, nós julgamos, porque criamos uma percepção individual, uma percepção baseada, como dissemos aqui, no medo, a separação e a culpa. Estar separado de Deus significa viver em medo, porque o próprio Deus é amor, nós somos amor. Separados dele, o que é que podemos experienciar senão o medo? Não é? O medo é apenas aquele sentimento ou aquela emoção que substituiu o sentimento de amor, que é aquilo que nós verdadeiramente somos. Então, quando nós julgamos, nós estamos a projetar a nossa culpa de nos sentirmos separados de Deus, o medo que na verdade nós temos de Deus, o medo que nós temos do próprio amor, para fora. Então, nós percebemos o equívoco no outro, como sendo o outro que está equivocado. Foi o outro que enganou, foi o outro que mentiu, foi o outro que cometeu atos insanos contra mim ou contra outras pessoas, e achamos que isso é justiça. Mas a justiça tem que incluir a tudo e todos, e a justiça tem que ser perfeitamente amorosa. E o amor transcende o julgamento da percepção individual, vai para além da individualidade, vai para além do ego. Então, o amor que tudo abrange é um amor que vai para além daquilo que é a própria criação do universo. O próprio Deus não concebeu um universo separado dele. A ideia da criação do universo foi a criação do Filho de Deus. Então, o amor, tal e qual como Deus é, tal e qual como nós somos, tal e qual como Ele nos criou, continua a ser perfeito. E sobre essa lei máxima de Deus, aí o discernimento é total, aí o julgamento é correto. Não é feito o julgamento por nós, que estamos identificados com o ego, mas é dado por Deus, pelo Espírito Santo, pelo seu perfeito discernimento. Aliás, Deus não julga, porque Deus nem sequer concebe a criação do universo. Só o próprio Espírito Santo é que tem o discernimento então de julgar o que é correto e não é para nós, porque Ele nos vê tal e qual como nós fomos feitos. Então, aqui neste mundo, nós estamos às cegas. Então, como posso eu julgar segundo uma percepção cega, não é? Eu estou literalmente cega, como posso eu julgar alguma coisa se eu própria não vejo corretamente, se eu própria não sei quem sou ou não me lembro quem sou?
não tem como. E se de facto nós percebêssemos quão transtornante é e quão pesada é a tarefa de julgar e o tamanho da dor que nós sentimos de julgar o outro, se nós percebêssemos o tamanho da insanidade, o sentimento mais primordial que está lá no nosso profundo ser de julgamento, nós provavelmente já teríamos prescindido dessa necessidade de julgar há muito tempo. Porque de facto o que nós estamos a tentar fazer é aliviar sentimentos de pesar, sentimentos de estarmos separados de Deus, projetando essa culpa para o mundo. Então é preciso, sempre que eu julgo algo ou alguém como sendo inadequado, como estando em falta, como sendo uma inadequação ou uma falta que está em mim. Porque não há nada que eu veja fora que na verdade não esteja na minha mente. Porque é a minha mente que está o tempo inteiro a interpretar o mundo. Então essa interpretação tem que ser desfeita pelo Espírito Santo em nós para que o julgamento seja dissolvido e nós possamos ver as coisas como elas realmente são. Perfeito amor. Então, como o julgamento afeta a nossa paz interior? E aqui já estão pelo menos 4 razões muito fáceis de identificar que nos ajudam facilmente a dissuadir da ideia de querer julgar. Primeiro, perpetua a culpa e o medo. Julgar realmente mantém a culpa e o medo dentro de nós. E isso só fortalece essas emoções, impedindo-nos de alcançar a verdadeira paz interior. Quem quer estar em paz não vai querer julgar, porque sempre que eu julgo, eu estou a tirar o foco do meu próprio ser, estou a tirar a minha paz interior para observar algo que eu considero insano, algo que eu não considero adequado, algo que eu considero que está em falta. E aí é não só comprometer a minha própria integridade como filho de Deus, como comprometer a integridade do outro. E aí está, é a lei máxima. Tal como eu vejo o outro, também eu verei a mim mesma. Então, se eu quero estar em paz, eu tenho que dar paz ao outro. Eu tenho que aceitar que não é o outro que está a cometer um ato insano, sou eu que estou a ter uma percepção insana sobre o outro. Porque o outro sou eu e eu sou o outro. Mais uma vez, a visão de Deus, ou o próprio Deus, está acima do universo. Se eu quiser perceber as coisas de acordo com as leis universais, há separação e há união, há caos e há ordem, há escuridão, há luz, à esquerda, à direita, há o baixo e há o cimo. Há o cima e o baixo. Mas perante Deus não há dualidade. Por isso a paz que Deus nos dá é inteira, é íntegra. Ela garante a integridade de toda a filiação, porque ela não percepciona os corpos, porque ela não está sujeita às leis do universo. Antes das leis universais serem criadas, já Deus é. Então, sobre a lei de Deus, todas as coisas já são perfeitas. Então o que tem que mudar é sempre a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre os outros. E na medida que eu mudo a percepção sobre um, eu mudo a percepção sobre o outro. É sempre, sempre, sempre lembrar que a verdade está acima das leis universais. Que aquilo que é realmente verdadeiro, que aquilo que realmente nos traz a paz eterna, está para além daquilo que é temporário, está para além daquilo que é o tempo e o espaço. Não digo que seja propriamente fácil desfazermos do julgamento, assim de um dia para o outro, obviamente, porque alimentando anos e anos a fios um sistema de pensamento tão doentio quanto o ego, de achar que o julgamento é saudável, achar que o nosso julgamento faz alguma coisa correta, de facto nos levará à insanidade. Então, isso significa que se eu vejo alguém a roubar ou a mentir, que eu simplesmente não devo julgar, que eu simplesmente não devo fazer nada, deve ser um parvinho, um bonequinho que fica aqui especado à espera que as coisas sejam resolvidas por Deus. Não. Simplesmente significa que eu estou a pedir para que a minha mente seja corrigida. E na medida que eu vou pedindo a Deus para que a minha mente seja corrigida, na medida que eu vou pedindo a Deus o discernimento, o meu pensamento, a minha emoção e a minha ação vão se tornando cada vez mais alinhadas com Ele. E na medida que eu alinho o pensamento, a emoção e a ação, toda a insanidade que eu projetava inconscientemente para o mundo deixa de existir. Ou seja, de repente pessoas que me julgavam, ou pessoas que me maltratavam, ou pessoas que eram arrogantes ou que não sabiam falar adequadamente comigo e eu me colocava no lugar de vítima, não são mais vistas como sendo assim, porque eu estava a ver nelas a minha própria culpa.
eu limpo a culpa que está em mim de estar separado de Deus, eu limpo a percepção equivocada que eu tenho sobre mim mesma, pedindo ao Espírito Santo para que corrija a percepção que eu tenho sobre mim mesma, e na medida que eu me vejo como um ser inteiramente merecedor de amor, inteiramente amoroso, inteiramente gentil, não terei outra forma de agir senão dessa forma perante os outros. E os outros responderão na mesma frequência em que eu estou, ou no mesmo sentimento em que eu estou. Se eu estou a viver plenamente em amor, não tem como o outro não dançar em amor comigo também. Não estar a vibrar em amor comigo também. Se eu estou em medo, não tem como o outro projetar também cá o medo dele cá para fora. Portanto, para que as coisas funcionem na nossa vida, para que nós estejamos perfeitamente alinhados com o Deus em nós, é preciso prescindir da percepção equivocada de querer julgar, porque julgar prende-nos ao passado. E nós já não vivemos de passado, nós vivemos no presente. Segundo ponto, a natureza do julgamento. O que é que o julgamento faz? Bloqueia o perdão. Portanto, julgar é o oposto de perdoar. Para alcançar a paz interior, é essencial perdoar a nós mesmos e aos outros. O perdão dissolve as barreiras do julgamento, permitindo-nos experimentar o amor e a unidade. Portanto, perdoar não significa necessariamente dar validade ao ato, mas sim perceber que é a minha ideia sobre mim mesmo, é a percepção incorreta que eu tenho sobre mim mesma, que faz com que eu perceba o outro como sendo merecedor de ser julgado. E é um sabor muito horrível que nós temos. Se nós começamos a olhar para dentro, sempre que eu julgo o outro, não tem como eu própria sentir essa amargura de estar a julgar. Se eu digo, eu gostaria de perdoar, mas não consigo, não tem como eu não sentir aquela amargura da impossibilidade de não conseguir libertar, de não conseguir soltar. Portanto, para que o perdão seja feito na totalidade, para que o perdão realmente nos liberte do julgamento, desbloqueie o julgamento, eu preciso de entregar todos os meus pensamentos equivocados que eu tenho sobre mim, sobre o outro, quaisquer atos insanos que eu tenha dado validade e que eu tenha visto como sendo importantes para mim, eu tenho que prescindir disso. Perdoar é libertar, perdoar é soltar o que não mais me faz bem. Então isto no início acaba por ter um efeito quase que egoísta. Primeiro eu tenho que pensar quanta amargura eu sinto por estar presa a estas ideias pré-feitas, a estes julgamentos que eu faço sobre o mundo, sobre os outros ou sobre mim mesma, que me prendem ao medo para aceitar fazer essa correção dentro de mim. Então o perdão primeiro tem que vir para mim, porque se eu não perdoar-me a mim mesma por julgar, eu não vou conseguir perdoar o outro. Então, eu primeiro tenho que aceitar libertar-me a mim mesma. Libertar tudo aquilo que me amargura, tudo aquilo que me impede de viver de coração aberto, tudo aquilo que me impede de ser eu mesma, de ser autenticamente eu. Porque ao bloquear o perdão, ao não aceitar perdoar, eu estou a bloquear o meu próprio ser. Eu estou a bloquear os infinitos potenciais que eu tenho de expressar o meu verdadeiro ser. E não há nada mais limitador do que nós não podemos viver a essência do nosso verdadeiro ser. Não podemos expressar a alegria e a satisfação e a paz que somos, nem é que temos, é a paz que somos, porque estamos a bloquear com o julgamento. Então é preciso entrar quase num processo de rendição em que eu prescindo de todos os julgamentos, todas as crenças, todas as ideias pré-feitas que eu tive sobre quaisquer coisas no mundo, quaisquer coisas sobre mim, que eu me livre de todo o julgamento na minha mente para que eu me venha a conhecer tal e qual como eu sou. E só aí eu sou livre. Livre de julgamentos dos outros, livre de tudo, porque voltei outra vez a ser quem sou. Terceiro ponto. O julgamento desalinha-nos com o amor, porque de facto o julgamento afasta-nos do amor e da nossa essência divina, causando desconforto e inquietação. Se nós formos analisar os nossos pensamentos, o sistema de pensamento do ego está totalmente programado para vivermos em estado de contínua ansiedade. A ansiedade, uma inquietação contínua sobre algo que nunca está bem. Ou é a minha vida financeira que não está bem, ou é o relacionamento, a área de relacionamentos que não está bem, ou é a família que eu gostaria de ter constituído e não constituí que não está bem, ou é a própria família que eu tenho agora que não está bem. Há sempre, ou é o trabalho, ou é o que eu ganho, não interessa. Há sempre algo que nunca está bem na nossa vida. Então, o julgamento
é isto, nós não percebemos que no nosso inconsciente, segundo o sistema de pensamento do ego, ele está constantemente a julgar-nos, constantemente a sua vozinha a dizer agora preciso fazer isto, agora preciso fazer aquilo, agora isto, não sei o quê, agora... Mas sempre num sentimento de ingratidão gigante, um sentimento de insatisfação contínua, como se a minha vida nunca fosse suficiente. Eu nunca vou ser suficiente, eu nunca vou me julgar como sendo perfeita, porque o julgamento que eu estou a adotar é um julgamento baseado no medo. No amor nem sequer há julgamento, nem sequer há essa necessidade. Então, o julgamento de nós mesmos, que é, na verdade, a única coisa que está a ocorrer na nossa mente, nós pensamos que estamos a julgar os outros, mas, na verdade, o que nós estamos a projetar é o nosso próprio julgamento sobre nós. Esse julgamento está sempre a correr na nossa mente inconsciente. Então, ele dá-nos esta sensação de que nada é suficiente agora, nada é perfeito agora. E esse julgamento leva-nos à insanidade, porque é uma escapatória contínua do viver o momento presente, do aceitar as coisas como elas são, do render todo o falatório mental e entrar em profunda conexão com o aqui e o agora. Então o julgamento afasta-nos da nossa essência divina. Perante o ego, nós nunca vamos ser suficientes. Vai sempre haver inquietação, vai sempre haver um desconforto. Eu agora tenho que ficar alerta porque eu não sei o que é que me vai atacar, o que é que me vai ferir, o que é que eu vou perder, o que é que vai ser a seguir. Se eu já perdi isto, se esta pessoa já me fez aquilo, não sei o quê. E começamos a ir buscar ao passado uma série de mágoas e não limpamos essas mágoas, aí está, não libertamos através da prática do perdão. Vamos acumulando, e então o desconforto e a inquietação tendem a aumentar dentro de nós. Porque o julgamento é isto, o julgamento desalinha-nos completamente com o amor. Ele afasta-nos da ideia de que nós somos perfeitos. Quem julga não é perfeito, porque se está a julgar significa que ele próprio não se considera assim perfeito. E o amor é perfeito, e o nosso ser verdadeiro é perfeito. Por isso, para nós nos vermos tal e qual Deus nos fez, nós temos que permitir que o Espírito Santo corrija o nosso pensamento e nos mostre quem nós somos. E nos liberte do julgamento. Mas tem que haver mente e coração abertos para a correção. Caso contrário, nós não nos vamos lembrar quem somos. Mas cedo ou tarde, o desconforto e a inquietação dentro de nós tenderá a aumentar de tal ponto, de tal forma, que há de chegar um momento em que já não dá mais para nós aguentarmos aquilo, então vamos ter que realmente praticar o perdão quase que de uma forma totalmente aberta, não é? Porque, entretanto, o desconforto e a inquietação é tão grande que vou ter que libertar, vou ter mesmo que libertar. Portanto, também, por mais que o plano do ego seja sempre castrar, punir, culpar, amedrontar a criação de Deus, eventualmente ela se libertará, nem que seja porque ela não aguenta mais viver o transtorno mental e emocional de se ver como um ser pequeno, um ser que está constantemente a ser julgado por uma vozinha ridícula que fala dentro da sua mente. Então, isso é o quanto o Filho de Deus se apequenou. Ele reduziu-se a uma voz individual pequenina que fala dentro de si: tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, olha para isto, olha para aquilo, e há sempre aquela inquietação, sempre assim uma inquietação contínua a bater dentro de nós, um estado de ansiedade, sempre à espera que ao virar da esquina alguém me vai enganar, alguém vai roubar, vou perder alguma coisa me vai ser tirada. E isto é insano, temos que estar constantemente alerta, a prestar atenção a todas as pessoas, a desconfiar de todas as pessoas e de todas as coisas, porque nós não sabemos quando é que será o próximo a dar uma facadinha nas costas, a roubar-me, a mentir-me, a enganar-me, e este mundo é insano. A percepção que o Filho de Deus tem sobre si mesmo neste mundo é completamente insana. Não há nem um só instante de paz, não há nem um só instante de quietude, de plenitude, de amor e de alegria quando aceitamos o julgamento do ego. A única coisa que ele quer é o tempo inteiro colocar-nos naquele buraquinho, naquele estado insignificante e em que diz: não te manifestes, não tentes ser amor, não tentes ser alegria, porque as pessoas vão-te roubar essa alegria, as pessoas vão-te mostrar que esse amor não existe. Não sejas tolo de acreditar na tua integridade, na tua honestidade, porque tu não és isso. E as pessoas que tu vês ao teu redor também não te mostram isso. E é isso que o ego quer, prender-nos na insignificância, prender-nos no nada, tirar-nos completamente a nossa luz, tirar-nos completamente do nosso próprio ser e ocupar o nosso lugar na nossa mente. Por isso, de onde é que vem o julgamento? Na verdade, o julgamento não vem do nosso verdadeiro ser. O nosso ser não julga. O meu eu verdadeiro não julga. Quem julga é o ego.
E então, quando nós percebemos que não somos nós que estamos a julgar, mas sim o ego, é o ego que está sempre a ocupar o lugar na minha mente, é o ego que está sempre a tentar tirar o Filho de Deus do altar, do seu próprio altar, e usurpar a nossa mente pura, a nossa mente casta, que foi feita para a criação como Deus queria, que foi feita para a criatividade, para a inspiração, para a beleza, para o encanto, para essas coisas todas maravilhosas. Quando nós percebemos que ele é um usurpador na nossa mente, nós aí entendemos que a traição, a mentira e toda a necessidade de julgar vem do ego, não vem do nosso verdadeiro ser. Então não vale a pena estarmos a sentir culpados por estarmos a julgar, só temos é que tirar o julgador da nossa mente, ou deixar de querer prestar atenção ao julgador na nossa mente, pedindo em troca ao Espírito Santo para que purifique os nossos pensamentos, as nossas ideias equivocadas sobre nós mesmos, para que não nos vejamos mais como pecadores, porque na verdade todo aquele que julga no seu mais profundo inconsciente acredita que é pecador, e nós temos que libertar-nos da ideia do pecado. O pecado nada mais, nada menos significa que nós estamos aprisionados a esta ideia insana de que nós não somos perfeitos, nós não somos como Deus nos criou. Nós decidimos criar por conta própria e na medida que decidimos criar por conta própria, criar à parte do amor, deixamos de ser merecedores do amor. Então o pecado é só a perpetuação da ideia equivocada de acharmos que não somos o que realmente somos. Então, tudo o que tem que ser desfeito em nós é o falso eu. É o eu que julga, é o eu que pensa que sabe alguma coisa, é o eu que se perpetua na culpa e no medo, é o eu que bloqueia o perdão. E esse eu não somos nós. Mais uma vez, é um construto mental da minha mente. E para eu aprender a discernir quem eu sou e com quem é que eu estou a pensar, eu tenho que entregar todos os pensamentos insanos, como eu disse, ao Espírito Santo. Aceitar o perdão para mim mesma, aceitar a expiação para mim mesma, aceitar ser corrigida na minha mente para que eu me venha a ver tal e qual como Deus me criou. Então, outra coisa que o nosso querido Egonildo faz, não é? Quando estamos em julgamento, é impedir a presença. Impedir a presença de Deus em nós. Impedir a nossa própria presença. Porque a partir do momento que eu deixo a minha mente divagar entre o passado, entre coisas que aconteceram lá no passado, as mágoas do passado, e eu continuo a perpetuá-las no futuro, sempre com um sentimento de desconfiança, sempre com um sentimento de que alguma coisa vai ser tirada, vai ser roubada, eu não sei, eu tenho medo, nós estamos a impedir a presença de Deus agora. Nós estamos a esquecer-nos que nós já somos perfeitos como Deus nos criou agora, que nós somos a perfeita criação de Deus agora, que está em paz. Mas porque vivemos nesta existência psicológica o tempo inteiro entre o passado e futuro, nós esquecemos da presença do ser aqui. E realmente julgar nos impede de estar presentes no momento presente, ou seja, ter o discernimento que o Espírito Santo nos traria, não é? Esse discernimento que é total em nós, porque a nossa mente está sempre a divagar entre passado e futuro. Então, a verdadeira paz e alegria podem ser encontradas aqui e agora, mas o julgamento impede-nos de viver essa paz e alegria agora. Na verdade, aqui e agora, neste momento, se nós não tivéssemos memória, se nenhum de nós concebesse nenhuma historinha pessoal, se não houvesse absolutamente memória, nenhum registro na nossa mente, nós éramos pura paz e pura alegria do aqui e do agora, porque a memória não nos levaria ao engano. O que nos engana é a memória. Okay? Quando nós falamos karma, nós estamos aqui para limpar o nosso karma. Karma significa memória. Não é boa nem má, simplesmente nós é que atribuímos um significado à palavra memória, não é? Ou seja, as memórias que nós temos têm um significado para nós, e porque elas têm um significado para nós, que na verdade é baseado sempre no medo e na culpa, parece que eu não consigo estar em paz e alegria agora. Se eu prescindo desses pensamentos insanos, desses pensamentos equivocados, e peço pela correção verdadeira, quero ver paz em vez disto, eu prefiro ver paz em vez disto, quero restituir a minha alegria em vez de estar a alimentar estes pensamentos insanos que não têm nada a ver comigo, não têm a ver com nada nem ninguém, é só um passado que está continuamente a vir nas minhas memórias infinitas de sofrimento e de dor. Eu aí vou começar cada vez mais a estar presente e a não deixar a minha mente me enganar, mentir. Porque a única intenção do ego, a única vontade do ego é o tempo inteiro simular a morte do Filho de Deus. O Filho de Deus não é amor, o Filho de Deus morre. O Filho de Deus não é amor, o Filho de Deus morre.
E a morte é assim, é viver constantemente em medo. Quanto mais tempo vivemos em medo, mais tempo passamos mortos. A vida é amor. E só quando vivemos plenamente em amor é que estamos verdadeiramente vivos. Quem está constantemente em medo nunca viveu verdadeiramente. Ou pelo menos esqueceu-se que era a própria vida que Deus lhe deu e passou o tempo inteiro a tentar amealhar ou tentar defender-se de coisas que eram nada. Porque o ego é um nada. O ego é uma invenção da nossa mente. É a ideia louca de que somos separados de Deus. É uma identidade falsa que nós criamos para ocultar a nossa própria luz. Então que não sejamos tentados a julgar, nem a achar que somos nós que estamos a julgar e que acabemos por prescindir cada vez mais destes pensamentos insanos que alimentamos sobre nós mesmos, porque o único problema do Filho de Deus é um problema de identidade, mais uma vez. O nosso único problema é identidade. Porque nós não lembramos quem nós somos, nós julgamos insanamente. Na medida que eu vou lembrando quem eu sou, a necessidade de julgar desaparece. Então, em termos práticos, como superar o julgamento? O Curso em Milagres propõe a prática do perdão, já falámos aqui, perdoar a nós mesmos e aos outros liberta-nos do ciclo do julgamento, perdoar não por aquilo que aconteceu, mas perdoar porque nunca aconteceu. A questão é essa, é que aquilo que nós interpretamos como tendo acontecido é a interpretação da mente. Perante Deus nós continuamos a ser uma folha em branco. O que nós metemos lá foi um filme de bonequinhos, mas o filme de bonequinhos não representa a realidade. A realidade continua a ser pura, casta, perfeitamente inocente como Deus. Deus é aquela total ausência de pensamentos onde só o próprio amor pode caber, onde só o próprio amor existe, para toda a eternidade. E sobre esse amor perfeito que Deus tem por nós, essa extensão perfeita do amor que Ele tem por nós, nós metemos uma pintura e essa pintura parece ter dinâmica, aliás é um filme que tem uma dinâmica em que nós criamos família, criamos trabalho, criamos conceito de sociedade, criamos conceito de país, criamos conceito do mundo, do universo e no mundo conceitual, no mundo intelectual, no mundo mental, a fantasia da nossa mente, aqui parece que estamos a jogar ao joguete jogar à culpa, jogar à brincadeira da culpa e do medo, que de bonito e de simpático nada tem. O Filho de Deus resolveu fingir que é separado, fragmentado em corpos, e depois está aqui a brincar ao medo e à culpa. Agora eu vou-te mentir e tu vais ter que me perdoar. Agora tu vais-me culpar por eu te ter traído e tu vais ter que me perdoar. Ou então eu é que vou ter que te perdoar pelo que tu fizeste. Não sei o quê. E depois estamos sempre nesta macacada, nesta fantasia, a acreditar que nós somos estes bonequinhos que estamos constantemente a magoar-nos e a ferir-nos uns aos outros. Quando na verdade esse é o joguete do ego. É o tempo inteiro o ego a querer fazer-se passar por muitos e o ego aqui a brincar com a nossa mente e a manipular-nos e a controlar-nos o tempo inteiro. E eu depois saio desse bonequinho. Eu reconheço que eu na verdade sou aquele Canva em branco que nunca mudou, continua a ser perfeita santidade como Deus criou e perfeitamente inocente. E aí eu começo-me a rir do filme todo, porque aí percebi, ok, esta ideia de que alguém mentiu, alguém roubou, ou a vida não é boa, tudo é uma desgraça, aqui é só pobreza, miséria. Ok, era só o filme da minha mente. Era só a fantasia mental, o teatro mental que eu criei na minha mente para eu acreditar que eu não sou como Deus me criou. Para eu acreditar que eu não sou silêncio, que eu não sou aquela quietude, que eu sou este ruído mental que está o tempo inteiro a falar comigo. Então nós temos que pôr sempre em causa. Quem é este eu que está a falar comigo? Quem é este eu que diz que não é possível perdoar, não é possível soltar? Eu ego. E eu não sou ego. Eu não sou essa vozinha que fala o tempo inteiro em mim. Que me incita ao medo, que me puxa para atacar, para julgar, para culpar. Não há nada disso. Perante Deus, na mente quieta de Deus, não há nada disso. Nunca houve, nem nunca haverá, nunca existirá de todo. Então é permitir que o Espírito Santo levante, erga o véu, e essa é a verdadeira prática do perdão, nada nunca aconteceu, eu é que estou a acreditar nas fantasias da minha mente, abra a minha mente e o meu coração verdadeiramente para que toda a insanidade seja corrigida. E na medida que eu vou libertar, claro, pode vir o choro, pode vir a angústia, pode vir o sentimento de amargura, mas pelo menos eu estou a reconhecer o tamanho da distância que eu criei na minha fantasia mental de Deus.
e é a única coisa que me impede de ver as coisas como elas são, é eu julgar-me a mim mesma como não sendo como perfeito Criador, como perfeita extensão de Deus. Então, eu não tenho andado a julgar os outros o tempo inteiro, eu tenho andado a julgar a mim mesma pensando que não estou a julgar os outros. Esse é o joguete do ego. Acredita que existem muitos de vocês, acredita que tu não és um só ser unido a Deus, não és um só espírito unido a Deus, acredita nesta fantasia, nesta macacada toda que é este universo e todo este mundo e toda esta complexidade que vês em teu redor, para que tu nunca te venhas a lembrar da própria felicidade, da própria alegria, da própria paz que tu já és e que tens buscado o tempo inteiro fora de ti. Na verdade, tu já és perfeito, perfeita criação de Deus. Então, esse é o exercício a fazer, é só limpar, livrar-nos de todo o julgamento sobre nós mesmos, para que a verdade seja trazida à nossa consciência. Era isso que eu queria dizer. Então, prática do perdão, segundo ponto, meditação e reflexão. Meditar e refletir sobre os ensinamentos de Um Curso em Milagres ajuda-nos a observar os nossos pensamentos de julgamento e escolher de novo. Portanto, a meditação e a reflexão é: meditar significa me. Ou seja, a meditação verdadeira é aquela em que eu me lembro sempre, estou em contacto contínuo com o meu ser verdadeiro. A voz do Espírito Santo é a nossa verdadeira voz, é a voz da consciência, é aquela voz que nos relembra quem nós somos, quem sempre fomos o tempo inteiro. Ele é o grande corretor da nossa mente e por muito tempo parecerá que ele é a voz de Deus, que é a voz do nosso guia, do nosso mentor, mas é também a nossa própria voz. Por isso é que quando Jesus falava com a autoridade de ser perfeito Filho de Deus e falava como se ele fosse o próprio Deus, ele já estava fundido com a sua própria voz, que é a voz por Deus, a voz do Espírito Santo, a voz do Filho de Deus, são exatamente a mesma voz. Por isso é que ele tinha tanta autoridade para falar, porque ele já tinha se fundido totalmente com a voz, com o próprio Espírito Santo. Pelo menos a sua mente já estava... A sua mente tinha sido desfeita completamente. A mente separada, a mente que se considerava ser um ego, ela já tinha sido desfeita na totalidade. Então, a meditação, o que é que nos leva a prática contínua da meditação, o que é que leva a fazer? Como é que se pratica verdadeiramente a meditação? Meditação pode ser, sim, fazer exercícios respiratórios, pode ser, sim, cruzar as pernas e estar sentado durante não sei quantos minutos, horas, não sei, e atingir estados profundos de consciência. Só que, e de facto, muita coisa pode ser dissolvida em muito pouco tempo. Mas a questão é que a vida aqui é movimentada, principalmente para quem vive nas cidades. A vida é movimentada. Eu não posso estar o tempo inteiro em retiros ou o tempo inteiro só a meditar e orar, porque eu não vivo no Tibete, eu não estou no mosteiro a fazer retiros, eu não me excluí da sociedade, eu não decidi retirar-me completamente da sociedade para ir iluminar-me. Então, como é que nós, pessoas mundanas, seres mundanos que estão nas suas casinhas, que têm os seus trabalhos normais, que têm a sua família, que não podem largar as coisas assim sem mais nem menos, podem meditar e podem, de facto, cada vez mais atingir estados de consciência mais profundos? A meditação é verdadeira, é aquela que está em constante comunicação com o nosso verdadeiro ser. Meditar significa pedir para que o nosso verdadeiro ser, aí está, o nosso mentor, o nosso guia, que é o Espírito Santo, que ainda parece uma voz distante de nós, nos dite o que é para pensar, o que é para sentir, o que é para fazer. Na medida que vamos largando a interpretação que nós temos do mundo, que nós vamos largando os nossos pré-julgamentos de dizer: eu já sei, isto é uma mesa, eu já sei, isto é um computador, eu já sei, isto é um telemóvel, eu já sei, isto é uma rede social. Na medida que nós vamos largando as nossas interpretações e vamos pedindo com toda a humildade ao Espírito Santo: diz-me tu o que é que isto é, diz-me tu o que é que isto significa, diz-me tu qual é que é a importância que isto tem. Na medida que nós vamos pedindo para ser Ele a interpretar por nós e não sermos nós a interpretar por omissão, Ele vai nos ajudando a dissipar todas as memórias equivocadas que nós temos sobre quaisquer coisas, quaisquer objetos, quaisquer pessoas, quaisquer circunstâncias que nós tenhamos visto como a razão da nossa separação, a razão da nossa amargura, a razão da nossa mágoa, a razão da nossa tristeza ou angústia, que pode estar muito inconsciente nos mais diversos objetos, nas mais diversas relações, nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. Na medida que vamos pedindo continuamente a correção, dia após dia, momento após momento,
e refletindo com o Espírito Santo, ou seja, meditando com ele e refletindo o tempo inteiro, a nossa mente vai sendo corrigida pouco a pouco. Então, eu costumo dizer, muito tipicamente, a maior parte das nossas ações mais rotineiras, e é onde perdemos a maior parte do tempo, é comer, dormir, ir à casa de banho, fazer as tarefas domésticas, pagar contas. Então todos nós temos que fazer isso, certo? Então, em todas as coisas que nós fizermos, que nós nos lembremos sempre de pedir ao Espírito Santo para nos orientar, para nos guiar, para purificar a nossa mente. A lavar a louça podemos ter insights ou momentos de inspiração espetaculares na medida que vamos esvaziando a nossa mente. Caminhar, ao estar a lavar o chão, ao estar simplesmente a conviver com amigos, mas nunca, nunca, nunca esquecer de manter a comunicação sempre com ele, manter a comunicação com ele. Isto no início parece que requer esforço, mas na medida que vamos praticando é a única coisa que vamos desejar fazer o tempo inteiro. Porque por mais experiências agradáveis que até possamos ter neste mundo, nada, absolutamente nada, se equipara à experiência da paz, da felicidade, da alegria do nosso ser verdadeiro. Então, quanto mais desejamos e ansiamos por viver a experiência do meu ser verdadeiro, né, do nosso ser verdadeiro, o nosso ser puro, nós mais vamos entrando nesse estado de meditação e reflexão, de uma forma muito natural, okay? Cada vez mais se torna natural. Então, meditar e refletir sobre os ensinamentos do Curso em Milagres ajuda-nos a observar os nossos pensamentos de julgamento e escolher de novo. Escolher de novo, como quem diz, sempre que eu tenho um pensamento equivocado sobre algo ou alguém e eu percebi que já escolhi errado porque já estou-me a sentir transtornada, eu vou pedir para que ele me ajude a escolher novamente. Então, vem sempre aquela lição do Curso em Milagres, que é: escolheste equivocado, escolhe outra vez. Escolheste de forma errada, escolhe outra vez. Estás a ver o erro e o pecado nesta situação, escolhe outra vez. Então, a coisa mais fantástica, quando nós estamos sempre em meditação e reflexão com o divino em nós, com a expressão divina em nós, é que nós podemos pedir pela correção no imediato. E dores e traumas que nós tínhamos lá para trás, que há muito tempo parecia que nunca mais seriam possíveis de ser corrigidas, ou seja, o passado não pode ser refeito, ele na verdade tem que ser desfeito. Coisas que nós pensávamos que não podiam ser desfeitas, na verdade podem. E na medida que vamos aumentando a nossa vigilância na nossa mente, estando mais em contacto com as nossas emoções, percebendo quando é que nos sentimos desconfortáveis e pedindo sempre para a correção, sempre que há esse desconforto, então cada vez mais vamos entrando num estado natural meditativo, que é acordar e desde acordar até ao dormir eu estou sempre num estado meditativo, ou seja, não sinto que a vida é um peso, não sinto que a vida é um transtorno, não sinto a vida como sendo um fardo, antes pelo contrário, é leve, porque é isso que é assim que Deus nos fez, leves, crianças inocentes, crianças puras. Já não carrego mais o fardo de estar identificada com o ego. Já não carrego mais aquelas memórias de achar que eu sou os pensamentos e as memórias sobre o passado ou a ansiedade do futuro. Não sou nada disso. Quero a paz de Deus agora. Escolho viver em paz agora. Então, meditar e refletir é sempre lembrar que é só isso que eu quero e é só isso que eu sou. Então, o terceiro ponto é aqui, já falamos em praticar o perdão, meditação e reflexão. E terceiro, pronto, a entrega ao Espírito Santo, que acaba de ser a meditação e a reflexão também. Parece que estamos a falar coisas diferentes, mas acaba de ser tudo a mesma coisa. Parece que são diferentes ações, mas a questão é sempre a mesma. Eu esqueci-me quem eu sou, eu estou a pedir para ser lembrada quem eu sou. Eu esqueci-me quem eu sou, eu estou a pedir para ser lembrada quem eu sou. Quem eu sou e quem todos são, né? Porque quando eu quero me lembrar de mim, também quero me lembrar quem todos são. Então, entrega ao Espírito Santo, pedir orientação ao Espírito Santo, visto como um guia interior, para nos ajudar a ver além das ilusões do ego e a encontrar a paz. Só quando eu deixo de pensar com o ego é que a paz vem. A paz é um estado natural do nosso ser. A alegria é um estado natural do nosso ser. Se não estamos em paz e alegria, é só porque escolhemos equivocado, escolhemos errado, escolhemos com o ego. Então, na medida que nós vamos percebendo que eu não estou em paz, logo escolhi errado, eu posso escolher de outro modo. Então, entrego ao Espírito Santo, peço a sua orientação, peço para a purificação da minha mente, peço para que ele dissipe todo o equívoco e que eu veja as coisas como ele quer que eu veja, não como eu penso que são. É preciso largar a razão, largar literalmente a necessidade de ter razão para eu ter paz. E aí, na medida que eu vou estando cada vez mais em paz, na medida que eu vou
afundando cada vez no meu ser verdadeiro, verticalizando a experiência, ou seja, em vez de viver uma experiência horizontal do meu ser, de passado, futuro, passado, eu vou verticalizando a experiência de ser, de estar aqui e agora, mas eu vou percebendo quão ilusória, quão tola é a fantasia do ego na minha mente. Quantos pensamentos de ataque ele produz por dia que me tiram completamente do momento presente e me fazem acreditar que eu sou menos do que tudo, que eu sou menos do que a paz, a alegria, o maior tesouro que Deus alguma vez concebeu. Porque é isso que o ego faz. Ele usurpa continuamente a nossa mente para nos fazer acreditar que nós não somos seres valiosos, seres dignos. E por isso é que estamos sempre a alimentar o Deus da carência, que busca sempre por validação exterior, validação social. Eu estou a fazer as coisas porque eu quero que as pessoas me amem. Eu estou a sorrir para elas para que elas me devolvam um sorriso também. Eu estou a querer um abraço delas porque eu estou a sentir que sinto falta. Eu estou à busca da atenção o tempo inteiro porque eu esqueci-me que a atenção plena devia ser em mim agora. Não eu, ego, mas eu que sou como Deus me criou. Onde está a atenção plena de Deus, estou eu inteiramente. E está tudo aquilo que eu procurei o tempo inteiro. Então, aí acabou-se as comparações, acabou-se o julgamento, acabou-se as competições, acabou-se toda essa porcaria toda, porque o tempo inteiro, tudo aquilo que eu via cá fora era só distratolândia, para impedir-me de ver tão puro e tão inocente a perfeita totalidade do ser, a perfeita felicidade do ser, que é este ser vertical, aqui e agora, presente. Então é isso, o julgamento afeta a nossa paz interior e mantém-nos presos à culpa, ao medo, bloqueia o perdão, né? É muito chato vivermos sempre em julgamento, por isso não vale a pena. É largar todo e qualquer julgamento, principalmente aqueles que eu detenho sobre mim mesma, porque o que quer que eu esteja a pensar sobre mim mesma é uma tolice. Não é aquilo que eu sou, nem nunca foi, ok? É mesmo uma loucura. Então, entendendo o julgamento através dos olhos do amor e do perdão, porque é isso que nós queremos, é não estar a ver o julgamento como uma coisa má, porque se vemos o julgamento como uma coisa má, também não vamos conseguir corrigir a nossa mente. Não é que seja uma coisa má, ela simplesmente não é útil para nós, é só isto. Quando nós dizemos, é feio julgar, não é feio julgar, a questão é que não é útil, é só isso. E é muito mais fácil nós termos uma percepção em termos de utilidade para nós, ou seja, se isto é útil, é verdadeiramente útil para mim e para todos, ou se não é, do que estar a julgar como bom ou mau. Porque na medida que eu digo a alguém, tu estás a julgar e isso é mau ou não devias fazer isso, eu própria já estou a entrar em equívoco, porque estou a julgar a palavra julgamento ou a ação do julgamento como sendo errada. E nós não temos discernimento para julgar o que é o julgamento. Entendem quão insano é a nossa mente? Eu não tenho discernimento para julgar o que é o julgamento, nem julgar quem julga, portanto esqueçam essa ideia. É só, o julgamento não é útil para nós, nem serve para nada, na verdade o julgamento não serve para nada. Quem é pleno amor não precisa de julgar nada, então é só isto, não é útil, não é bom nem mau, é só essa a questão. Então, sobre os olhos do amor e do perdão é isto, o julgamento é um nada, não é útil para nós, para o nosso ser verdadeiro. Então, segundo o curso em Milagres, entender o julgamento através do amor e do perdão implica ver para além das aparências e reconhecer a verdadeira natureza de cada indivíduo como um ser de amor e de luz, que é o que todos nós somos, seres de amor e de luz camuflados com pensamentos equivocados sobre nós mesmos. Então, isso significa olhar para além dos erros e das falhas percebidas e enxergar a divindade em cada pessoa. Porque eu preciso de ver a divindade em todos os seres, caso contrário, eu própria não estou-me a ver como um ser divino. Então, a visão de Cristo é perfeita, porque ela vê a face de Cristo em tudo e todos. Não há traidores, não há mentirosos, não há julgadores, não há nada, não há criminosos, não há nada. Isso é a ilusão do ego. Então, perspectiva do Curso em Milagres, em alguns pontos, resumindo em alguns pontos. Sentir compaixão em vez de julgamento, não é? Significa reconhecer que cada pessoa está a fazer o melhor que pode com o que tem, dado o seu nível de consciência e compreensão no momento. A verdade é que, enquanto nós estamos no mundo da ilusão, há níveis de consciência. Embora o nosso ser seja total, segundo a verdade, dentro do mundo da ilusão há níveis de consciência.
Então, sempre que eu vejo alguém que está a passar-se completamente da pipoca, eu digo, esta pessoa não sabe o que é que está a fazer, está completamente insana, é voltar a lembrar compaixão por ele, porque o nível de insanidade que eu estou a ver nele também está em mim. Pode ser num nível mais subtil, mas está cá. E a verdade é que, segundo o Curso em Milagres, não existem níveis de insanidade. Toda a gente é insano. Ou estás totalmente são, ou és insano por completo. Não há meio termo. Então, é ter esta compaixão e dizer, ok, se aparentemente eu estou a ver alguém a ter um ato insano, um comportamento completamente insano, é só perceber que ele está a atuar sobre o nível do ego. E eu não vou compactuar com o ego. Então o que eu vou fazer é libertar todo e qualquer transtorno que eu tenha percebido no outro, como estando no outro, corrijo-o em mim. E na medida que eu corrijo em mim, eu penso, sinto e ajo conforme o Espírito Santo, que é, não está a acontecer nada, é só o ego a querer fazer-se passar por nós o tempo inteiro. Então aí eu consigo aceitar o outro tal e qual como ele é, já não vejo segundo as aparências do ego, já vejo de acordo com o Espírito Santo. Do ponto 2, aceitação e perdão. O perdão, de acordo com o Curso em Milagres, não é apenas absolver os outros pelos seus erros, mas também libertar-nos do peso, do ressentimento e da culpa. Quando perdoamos, escolhemos libertar o julgamento e abraçar o amor e a aceitação. Então, amor e aceitação é a única coisa que eu quero. Se eu quero ser aceito por tudo e por todos, eu preciso aceitar primeiro isso para mim. Porque a projeção ou a extensão vem em concordância com aquilo que eu penso. Então, não tem como os outros me aceitarem e me amarem se eu não me aceito e não me amo como Deus me fez. Então, é preciso primeiro receber a correção através do perdão para nós, aceitação e perdão para nós, para absolver-nos de todos os nossos erros sobre nós mesmos e libertar não só a mim, como libertar tudo e todos do ressentimento e da culpa de não sermos quem somos. Continuamos a ser, pensamos é que não somos. 3. Ver além das aparências, já falámos sobre isto. Reconhecer a divindade em cada pessoa, cultivar a perspectiva mais amorosa, compassiva em relação aos outros. E isso permite-nos superar o julgamento e contactar-nos mais profundamente com a nossa própria essência divina. Verticalizar a experiência, não horizontalizar. Eu não sou uma personalidade, eu não sou uma história pessoal. Eu sou o ser que está aqui e agora, consciente do que está a vir à minha mente. Consciente dos pensamentos que estão a vir à mente. Mas que não é aquilo que está a ser pensado. Não é os pensamentos que estão a surgir na mente. Então, como aplicar isto na vida diária? Praticar a observação dos pensamentos, manter a nossa mente vigilante, sempre vigiai os vossos pensamentos, porque é aí que inicia todo o equívoco, já dizia Jesus. Estar atento aos pensamentos que surgem na mente conscientemente, substituí-los por pensamentos de amor e aceitação. Tudo o resto, ou seja, amor e aceitação, é julgamento. Okay? Cultivar a empatia e a compaixão, que é uma coisa que vem naturalmente, ok? Nós não temos que fabricar a empatia e a compaixão, isto já vem natural do nosso ser. É sempre a capacidade de lembrar que o outro sou eu e eu sou o outro. É sempre saber que o outro é o espelho de mim. Aquilo que eu vejo nele está na minha mente. E aquilo que eu percebo nele na minha mente pode ser desfeito, pode ser corrigido. Ok? Lembrar-te da verdadeira identidade. Esse para mim tem sido o chavão. Para o meu processo, tem sido o chavão número 1. Que é, se eu estou transtornada, já me esqueci quem eu sou. Se eu estou transtornada, já me esqueci quem eu sou. Se eu não estou em paz, já me esqueci quem eu sou. Lembrar a verdadeira identidade é fundamental. Saber que eu não sou o registro mental na minha mente, que eu não sou as memórias que habitam na minha mente, eu sou o ser que está aqui agora a ter consciência do que está a ser pensado. Então, recordar que a verdadeira identidade de cada pessoa é amor e luz, principalmente nós. Lembrar a mim mesma o tempo inteiro que eu sou amor e luz. E tudo o resto que me diga que eu não sou isso é mentira da minha mente. Isso ajuda-nos a ver para além das aparências e a reconhecer a divindade em todos. A verdadeira... Lembrar sempre do nosso ser e dizer, já estou farta destes pensamentos, eu não quero saber do que é que... Qualquer lixo mental que esteja aqui a passear, eu não quero saber... Eu quero viver em paz e alegria, eu quero lembrar do meu ser, É o meu ser que está em causa, é a minha expressão autêntica do meu ser que está em causa, é aquilo que eu verdadeiramente sou que está em causa. Então, não posso fazer outra coisa senão prescindir de todos os julgamentos na minha mente para eu me vir a conhecer outra vez. Com perfeita santidade. Ok?
Então é isto. Observar pensamentos, escolha consciente do que é que alimenta e o que é que não alimenta. Se traz medo, então entrega. Se me traz paz, mantém. É o estado natural. Cultivar o perdão e, ao mesmo tempo, praticar a aceitação, não é? Então isto é a prática diária, na verdade. Parece que requer muita coisa, e aqui muitas coisas foram ditas, mas é mais simples, é muito simples. Muitas palavras foram precisas ser escritas naquele manual grossito que é o Curso em Milagres, que por acaso tenho ali, agora não vou buscar, que já está um bocadinho mais longe, mas muitas palavras foram escritas num calhamaço deste só para dizer assim: tu esqueceste quem tu és, tu estás identificado com pensamentos que não és tu, livra-te desse julgamento de achares que tu não és como eu te criei. Porque tudo aquilo que tu não acreditas que existe, que é a perfeita paz, a perfeita santidade, o perfeito amor, a eternidade, a infinidade, prosperidade, abundância eterna, infinita, tu, o ser infinito, tudo aquilo que tu não acreditas que é possível de se vivenciar e de ser e de ter, é exatamente aquilo que tu és. Portanto, é inverter por completo o nosso pensamento. Totalmente. Não assumir nem por um só momento que eu mereço ser julgada de alguma coisa, ou mereço ser culpada, ou sou culpada de alguma coisa. Que não me passe pela mente julgar ou culpar, seja quem for. E, se vierem os pensamentos de julgamento, que eu me lembre, eu posso escolher outra vez. Eu posso escolher outra vez. Então, escolhe outra vez. Escolhe outra vez. Escolhe livrar-te de julgamento. Escolhe ser quem tu és. É simples. O ego é que complica. Nem somos nós que complicamos, é o ego. O ego é complicómetro. O Espírito Santo é simplicidade pura. Então é simples. Prática do perdão é simples. Aceitação é simples. É tão simples quanto respirar. Quando nós conseguirmos viver verdadeiramente tão simples como respirar, aí sabemos que estamos realmente a caminho da extinção completa do ego. Que é perfeitamente possível de se fazer. Aliás, todos nós estamos destinados a desfazer o ego cedo ou tarde. Quanto mais cedo praticamos, melhor para nós, não é? E não cair na tentação de nos culparmos porque não conseguimos perdoar naquele momento, ou não conseguimos libertar qualquer desejo de atacar, de matar e de assassinar do ego naquele momento. Que sejamos sempre capazes de escolher sempre a nosso favor. Okay? Mas é isso. Pronto, eu não sei, acho que aqui não foram deixados nem comentários nem perguntas, foi só aqui no início. Gratidão por aqueles que puderam estar presentes. Para quem chegou mais tarde, ou para aqueles que não puderam assistir, poderão sempre ver a gravação desde o início. A coisa mais fantástica na live é que na live vocês assistem em direto comigo, passo-vos de alguma forma esta energia boa de gratidão, de felicidade e de desconstrução do ego, que é das coisas mais bonitas que podemos fazer, é desconstruir aquilo que nós não somos, literalmente, mandar tudo passear, as fantasias da mente passear. Mas pronto, em direto vocês recebem esta energia de outra forma, em gravação passa na mesma, não é? Por isso, se acharam que esta live é interessante, partilhem com os demais, não é? Quem achar que possa achar isto interessante também e esteja neste caminho de desconstrução do ego, também partilhem. E pronto. Eu faço o grupo de estudos do Curso em Milagres às quartas-feiras às 9 da noite, ok? Quem quiser fazer parte do grupo de estudos para desenvolver esta disciplina mental que eu tenho vindo a praticar com outras pessoas, que mande mensagem, e-mail, entrem em contato comigo caso tenham interesse em fazer parte do grupo de estudos, e também facilito o curso Vida às terças-feiras, que na verdade vai bater nestas nuances todas, só que expresso de muitas outras maneiras, que não tem necessariamente de ser à lá Curso em Milagres. Mas todos os cursos, todos os caminhos, todas as vias vão dar a Deus, vão dar ao nosso próprio ser, portanto está tudo certo, não é? Então fica aqui feito esse convite, vocês já sabem. Quaisquer dúvidas, comentários, sugestões para outras lives, por favor, mandem-me mensagens, estamos sempre abertos para novos temas. E pronto, despeço-me por hoje. Esta noite já foi bastante recheada aqui de livrai-nos do julgamento. E pronto, boa noite para todos, gratidão pela vossa presença, gratidão por estarem aí e bênçãos infinitas, luz do nosso caminho.